Deus está dizendo aqui que ele acha abominável que se ofereça a ele sacrifícios de animais defeituosos, animais, como se diz no senso comum, aleijados. E parece uma passagem tão macabra, tão cruel, né? Que Deus vaidoso é esse? Porque tem aquela coisa, né? Alguns crentes falam, tá vendo? Deus é Deus zeloso, Deus não aceita sacrifícios imperfeitos. Tem aquela outra tradição também que vai dizer, ah não, isso é porque o sacrifício era símbolo do Cordeiro perfeito que viria, Jesus, o nosso Senhor. Mas a gente precisa, é porque a gente já faz essa leitura por conhecermos, digamos assim, o final da história. Mas pensemos que nós somos israelitas no deserto, 40 anos no deserto, e aí ouvimos de Deus isso, que ele acha abominável, né? Ele acha que é abominação, que você ofereça a ele um animal defeituoso. E aí você não tá, as pessoas não tinham essa ideia de que seria um símbolo do sacrifício perfeito que seria feito lá na frente. Então a gente precisa sair um pouquinho da suposição teórica e irmos para a questão da elaboração psicológica. O que tinha na psicologia deste povo para que eles ouvissem de Deus, que Deus considerava abominação receber sacrifícios de animais, digamos assim, aleijados? Vamos pensar um pouquinho. O princípio que a gente tem aqui, o primeiro é que Deus estava respondendo a práticas contemporâneas àqueles israelitas. Percebia-se os animais aleijados como carregando alguma maldição, né? Não só animais, por exemplo, no Brasil a gente ainda tem alguns povos nativos que quando, por exemplo, uma criança nasce com algum defeito congênito, com alguma cega, síndrome de Down, alguma coisa assim, em alguns lugares essas crianças são enterradas vivas, que é para, dentro do imaginário deles, espantar a maldição que essa criança vinha carregando. Então, os povos antigos também, eles entendiam que os animais defeituosos serviam para sacrifícios macabros, né? Tinha esse primeiro objetivo, era responder a essas práticas, né? Ah, se veio com defeito, deve ser alguém reencarnando que precisa pagar alguma coisa e vou ajudar essa pessoa a pagar, vou maltratá-la num sacrifício chamado macabro. A outra questão é que se as pessoas viam o aleijado como uma coisa inferior, e eu não estou dizendo que eu concorde com isso, estou dizendo que é assim que as pessoas viam, imagina uma pessoa que tinha essa visão, o que ela fazia? Tudo que é inferior eu vou oferecer a Deus. Aí você já parte para o segundo problema, que é a banalização. Deus fala lá em Malaquias para os sacerdotes, né? Oferece isso aí para o seu governador para ver se ele aceita. Por que você acha que eu tenho que aceitar isso que você considera imundo? Então, quando Deus fala que é abominável, ele não está se referindo ao animal. Ele está se referindo à consciência de quem estava oferecendo o animal. Se eu acho que esse objeto é abominável, por que eu vou oferecê-lo ao Senhor? Aí é que a minha prática fica mais abominável ainda. A gente precisa pensar que as leis eram assim diretivas, não havia muita discussão, porque Deus estava falando com um povo aqui que ainda não estava no estado fixo, então eles não tinham jurisdição, eles não tinham capacidade, quer dizer, capacidade tinham, mas eles não tinham escolas, eles não tinham um sistema educacional, eles não tinham um sistema econômico, eles não tinham um sistema que ajudasse-os a evoluírem psicologicamente. Então a coisa tinha que ser interventiva. Então, sem muitos estudos psicológicos de porquês era, não me ofereça um animal aleijado. Mas isso não quer dizer que Deus pense isso do animal aleijado, né? Mas por que a gente tem que saber dessas coisas? Porque nós temos uma outra questão, mas antes de chegar nessa questão, né, tanto é verdade que Deus não está nem aí nem para animal, para oferecer sacrifício de animal nem aleijado, nem de nenhum animal, porque no Salmo 50 você vai ver ele zombando, né? Vocês estão achando o quê? Que eu sou chupa-cabra, que eu adoro essa matança de animais que vocês fazem? Que isso? A terra é minha, esses animais fui eu que criei.
Eu não tenho necessidade de sangue, é vocês é que têm necessidade de sacrificar até que a consciência de vocês cresça. Né? Então, trata-se disso, que para Deus, no fundo, era abominável o sacrifício de animais e o sacrifício de animal aleijado, já que o ser que ia sacrificar, né, o crente, digamos assim, estava oferecendo a Deus uma coisa que ele mesmo considerava refúgio. Né? É Deus condescendendo o tempo todo com a linguagem humana. Aí, o terceiro motivo é isso. É que Deuteronômio também entende ser a repetição ou a reformulação da lei eterna de Deus em nossas vidas, dos princípios eternos da graça do Senhor em nossa vida. E o que a gente tem aqui de princípio eterno? Primeira coisa, ainda que pareça pela letra, Deus não abomina animal aleijado. Como é que você sabe disso? Deus em pessoa, quando esteve aqui, ele chegou em várias oportunidades, ele tocou o imundo, ele conversou com pessoas que eram vistas como impuras pela sociedade, e uma vez, logo após a cura de um hidrópico, o cara tinha um panção, que a gente não sabe se era barriga d'água, se era cirrose, alguma coisa errada tinha na barriga dele, Deus curou aquele homem. E depois disso ele foi para uma festa na casa de uma autoridade, onde estava todo mundo ali sentado, todo mundo que supostamente estava oferecendo um culto perfeito. Aí Deus fala para as pessoas assim, olha, quando vocês forem fazer uma festa, convide só gente que não presta, os coxos, aleijados, cegos, porque na mente daquelas pessoas, essas pessoas deveriam carregar alguma maldição. Aí Deus em pessoa veio aqui dizer, não tem nada de errado com elas, só tem de errado na cabeça de vocês. Então a gente começa a compreender que Deus está chamando de abominável aqui, não o animal ou a pessoa aleijado, mas a percepção que se tinha dessas pessoas, desses animais. Agora, no sentido prático, o que acontece? Se eu estou lá numa geração que acha que um animal é aleijado, aí Deus está dizendo, não me traga esse animal como sacrifício, não, porque ele tem o direito de viver. Deixa ele viver. Traga aquele que você acha que está perfeito, que está pronto, que deveria viver mais. Então, esse está tão perfeito que você pode trazer para mim. Já que é assim que a sua consciência pensa. Agora, esse que você considera defeituoso, eu estou dando a ele o direito de viver. Você pode comê-lo lá na sua casa, vai dizer os outros versículos. Como você vai comer os outros, como você vai se alimentar dos outros. Agora, para o sacrifício, para levá-lo ao culto, para oferecer como oferta a mim, eu não quero a oferta desse animal defeituoso, porque o defeituoso tem direito de viver como o outro não defeituoso. A gente vive numa sociedade que fica implicando com as mulheres, que vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!